E aí, pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui é para eu fazer alguns esclarecimentos de alguns assuntos que tinham ficado pendentes na live que nós fizemos ontem à noite, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu anotei alguns assuntos importantes. Vou trazer detalhes para vocês das ausências da reapresentação do Fluminense. Nós tivemos aí o William Bigode, John Arias, Germancano, Fernando Diniz ausente da reapresentação do Fluminense. E até o término da nossa live ontem eu não tinha conseguido trazer esclarecimentos mais profundos sobre isso, tá? Fim do time Sub-23. É isso mesmo, tá? O projeto Sub-23 do Fluminense vai acabar e dezenas de jogadores ficarão desempregados aí no Brasil nessa temporada 2023. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Informações sobre o Giovani, porque ontem, ao término da live também, eu não tinha chegado ainda a uma conclusão se ele tinha vindo por empréstimo, se ele tinha vindo em definitivo. Também vou trazer mais detalhes sobre isso. E vou falar também sobre o Natan. Como tá essa situação do Natan? Por que ele não renovou com o Fluminense? Quais são os motivos? Tô gravando esse vídeo aqui terça-feira, dia 3 de janeiro, por volta de 9h30 da manhã. E acabei de fazer uma apuração sobre isso agora, sobre o Natan. Então, todos esses assuntos serão tratados aqui nesse vídeo, tá? Para você que está chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor. Se você puder se inscrever aqui no canal, você vai ajudar bastante. Deixar o like também vai ajudar pra caramba. E esse vídeo aqui, claro, é um oferecimento da Bet7k, que é a melhor casa de aposta do Brasil, galera. Pode ir na fé, fazer a tua fezinha, fazer as apostas lá, virou uma febre nacional. Só que você tem que fazer isso com moderação e com responsabilidade numa casa de confiança. E a Bet7k é a melhor casa de aposta do Brasil, com todos os recursos que você precisa para fazer um din-din extra, mas não esquece, com toda a responsabilidade, viu? Se você não conhece, passe a usar o Cash Out, que é um recurso que você pode encerrar a sua aposta antes do término do jogo e ganhar até 80% dos seus ganhos, tá? Clicando aqui no primeiro link da descrição, você consegue um bônus em dobro de até R$ 1.200. Basta fazer o cadastro, colocou um dinheiro lá, o valor que você colocar, a Bet7k coloca a mesma coisa para você, para te ajudar aí a fazer um din-din extra nesse início de ano, porque é muita conta, né? IPTU, IPVA, escola, no meu caso, seguro do carro, da moto. Então nada melhor do que fazer um dinheirinho extra lá na Bet7k, beleza, galera? Vamos começar falando aí sobre as ausências, tá? O William Bigode, infelizmente, a esposa dele teve neném, não é eu, infelizmente. Felizmente ela teve um neném, mais um filhinho, só que nasceu com problemas de saúde e o bebezinho tá na UTI. Como o bebê nasceu nesse final de semana, o William Bigode ainda tá naquele período ali de licença paternidade, tá? Então ele tá dando todos os cuidados lá pra esposa, pro bebezinho. Eu passei por isso, quando o Andrezinho nasceu, ele ficou mais de 15 dias na UTI. Quando o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, o Andrezinho estava na UTI, eu não estava no estádio, por esse motivo eu perdi o tricampeonato do Fluminense no estádio brasileiro, devido a estar com o Andrezinho na UTI. Então eu entendo perfeitamente o William Bigode. Repito, ele tá até no prazo, se eu não tô enganado, de licença paternidade, tá? Mas mesmo se não tivesse, o Fluminense tem toda a razão de liberar ele para poder dar essa assistência para a família nesse momento tão delicado. Então, que Deus abençoe e tudo vai correr bem, Bigode. Tudo vai correr bem, viu? Em relação ao Germancano e ao John Arias, eles, como estão em viagem internacional, fizeram um pedido ao Fluminense para chegar aí entre o dia 3 e o dia 4, ou seja, entre hoje e amanhã. E o Fluminense aceitou. O Fluminense trata esses dois jogadores como joias preciosas. E tudo que o Fluminense puder fazer para agradar, para mimar, entre aspas, esses dois atletas, o Fluminense vai fazer. Então, basicamente é isso. Eles estão em viagem internacional, fizeram um pedido para chegar um pouquinho mais tarde e o Fluminense não viu o problema, aceitou. Então, o Cano e o Arias devem estar chegando entre hoje, terça-feira, dia 3, até amanhã, quarta-feira, dia 4. Não tem nenhum outro tipo de problema, apenas isso. Viagem internacional, pediram para chegar mais tarde, o Fluminense aceitou e tá tudo certo. Fernando Diniz, que também é uma ausência sentida, né? Eu não esperava que o Fluminense fosse iniciar a pré-temporada sem um comandante. Não sei exatamente qual o tipo de problema ele teve, mas o Diniz se reapresentaria normalmente na segunda-feira, mas por um pedido, um problema, entre aspas, familiar,
Ele teve que se ausentar do Fluminense ontem, hoje, provavelmente também nesta quarta-feira ele estará comandando o treino normalmente. Pode ser que chegue ainda hoje, durante essa terça-feira, dia 3, mas é mais provável que o Diniz se reapresente na quarta-feira, seguindo os trabalhos também normalmente, sem problema nenhum, tá? Esses são os motivos das ausências do Fluminense. Antes da gente partir para o próximo assunto, que é o fim do projeto Sub-23 no Fluminense, eu queria falar que esse vídeo aqui também é um oferecimento do aplicativo OneFootball, galera. Melhor aplicativo do mundo sobre futebol. Começou a copinha, o Fluminense estreia hoje, por sinal, 5h15 da tarde no Sport TV. E dentro do OneFootball você consegue acompanhar tudo do mundo do futebol, o mercado da bola. E tem um recurso novo agora no OneFootball que ele te dá, quando tiver os jogos começarem, ele te dá a probabilidade maior de qual equipe vencer o jogo, baseado nos últimos resultados. Isso te auxilia a, por exemplo, você fazer as suas fezinhas lá na Bet7k, porque o OneFootball ele te dá uma probabilidade, ó, a probabilidade desse time aqui vencer, desse jogo terminar empatado, é maior. Então, além de todos os recursos, tabela, classificação, tudo sobre futebol, o OneFootball agora ainda te dá esse recurso de probabilidade do resultado dos jogos, auxiliando assim nas suas apostas. Então, se você não baixou o OneFootball ainda, baixa aqui no primeiro link da descrição, é 100% gratuito, tá legal? Vamos falar do fim do projeto Sub-23, pessoal. Essa foi uma apuração que eu fiz agora pela manhã também, tá? E eu vou falar exatamente aqui a informação que eu recebi, ó. Não vai ter Campeonato Brasileiro Sub-23, né? A CBF acabou com o campeonato. E aí o projeto Sub-23 do Fluminense vai pro ralo, não vai ter mais, tá? Vai ter um monte de jogador desempregado no Brasil por causa disso. No caso do Fluminense, o Fluminense ele vai emprestar alguns jogadores e outros o Fluminense vai simplesmente liberar. Porque são todos jogadores com contrato com o clube, mas não tem onde o Fluminense enfiar 20 e poucos jogadores, 30 jogadores aí desse projeto Sub-23. Então poucos serão aproveitados no time profissional, outros serão emprestados e outros o Fluminense vai simplesmente liberar, deixar o jogador seguir a carreira dele. E vai aumentar a dificuldade aí dos jogadores com o fim do projeto Sub-23. Realmente vai ter um monte de jogador desempregado pelo Brasil. Então é oficial, é o fim do projeto Sub-23 no Fluminense. Muita gente no nosso grupo da tropa lá questionava, perguntava sobre isso. Então realmente é o fim desse projeto, que tinha uma importância bacana pelo baixo custo dele, mas que não chegou a revelar nenhum grande jogador. O Martinelli, eu lembro, na temporada, acho que foi 20, né? 20 para 21, acho que foi 20, sim. O Martinelli foi tirado ali daquele projeto Sub-23. O Luiz Henrique atuou uma ou duas semanas no Sub-23. E aí, quando surgiu também num clássico contra o Botafogo, durante a pandemia, o amistoso, o Luiz Henrique também veio de lá. Mas não dá pra falar que o Luiz Henrique veio do Sub-23, né? Mas ele chegou a treinar com o Sub-23. O Martinelli foi um grande exemplo disso. Um ou outro jogador pensado dali. O Fluminense compôs um banco de reservas e tudo mais, mas não chegou a revelar ou ajudar tanto assim o time profissional. O fato é que chegou ao fim o projeto Sub-23. Então, repito, alguns jogadores o Fluminense vai emprestar e outros o Fluminense vai liberar, vai deixar os atletas seguirem a vida deles aí para tentar arrumar um outro clube, tá legal? Então, para quem tava perguntando sobre isso, é o fim do Sub-23. Sobre o Giovani, na live de ontem, não estava claro para mim como é que esse atleta chegava. No Transfermarkt estava escrito lá que ele tinha contrato com o Ajax até 2024, e realmente ele tinha, só que ele rescindiu o contrato com o Ajax. Ele ficou livre no mercado para poder vir jogar ao Fluminense, tá? Essa foi a escolha dele, ele queria voltar ao Brasil, ele queria regressar ao Brasil, e com isso ele rescindiu o contrato lá, chegou livre, tá? Então ele chegou sem custo nenhum, livre, assinou 1 ano de contrato com o Fluminense, e pelo que eu pude apurar hoje, esse contrato ele pode se estender por mais 2 anos, e não 1, como foi amplamente divulgado ontem, tá? Vou confirmar ainda essa informação, mas a princípio é isso. 1 ano de contrato extensivo por mais 2 anos, caso o Fluminense queira. Não tem nenhuma cláusula de renovação automática, nada do tipo, tá? Se a comissão técnica chegar à conclusão que o Giovani foi bem e vale a pena renovar, esse contrato pode ser renovado por até mais 2 anos, além de 2023.
ok? Para encerrar esse vídeo, vou falar sobre o Natan. Foi amplamente divulgado também, que ontem à noite, que o Natan... O Fluminense não anunciou o Natan, a gente começou a questionar, cadê o Natan, cadê o Natan, cadê o Natan? Por que o Fluminense não deu uma justificativa da ausência do Natan? Simplesmente porque ele não é jogador do Fluminense. O contrato dele encerrou-se dia 31 de dezembro, eu ia falar dia 31 de dezembro de 2022, a assinatura do novo contrato, aí não dá nem para chamar de renovação, né? Porque o contrato acabou. O Natan agora, quando for anunciado, ele vai ser anunciado como reforço, porque ele não renovou o contrato de empréstimo que ele tinha. O contrato dele se encerrou, ele deixou de ser jogador do Fluminense, hoje, dia 3 de janeiro, ele pertence ao Atlético. O problema é que ele não se apresentou ao Fluminense e nem se reapresentou ao Atlético, tá? O que eu consegui apurar vai muito de encontro com o que foi publicado pelo Jornal Extra, ontem à noite, publicação do Marcelo Neves, tá? Que diz o seguinte: Natan não foi citado como ausência pelo Fluminense exatamente por não ser juridicamente jogador do clube. Nos bastidores há uma preocupação com o risco da negociação melar. O Extra apurou que o pai do jogador, essa parte aqui é importante, tá, pessoal? Que cuida da carreira de Natan, ainda não bateu o martelo sobre o clube que ele atuará em 2023. Por isso que o contrato não foi assinado. Entre Fluminense e Atlético Mineiro, que é o detentor dos direitos econômicos do atleta, segue tudo de pé, o acordo segue de pé. O staff do Natan foi procurado pela reportagem, mas não respondeu à publicação. O que eu consegui apurar na manhã de hoje, tá? Complementando essa informação do Extra aí, é que dinheiro não é o problema, tá? Que assim como não foi citado o fato do pai do Natan ter pedido mais grana, o que eu apurei hoje de manhã também foi isso. Então, assim, não foi pedido um aumento salarial. Até porque o Fluminense ele não está disposto a dar esse aumento ao Natan, tá? Internamente, o Fluminense trata o negócio que, a pedido do Diniz, o Fluminense quer manter o atleta, mas se o pai dele começar a tratar o Natan como se ele fosse o Messi e fazer algum tipo de exigência, ficar rolando muito, que ele siga a carreira dele em outro lugar e o Fluminense vai seguir o seu planejamento para 2023, tá? Então, a situação do Natan é uma grande incógnita. Qual é o principal motivo para não renovação do Natan? É o pai dele não ter definido qual clube ele atuará em 2023. Repito, segundo eu apurei, dinheiro não é o problema. Ele não teria pedido um aumento salarial, nada nesse sentido, tá? Pelo menos foi essa a apuração que eu consegui fazer na manhã desta terça-feira. Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para ver como é que vai ficar essa situação do Natan. Para mim, um custo-benefício muito alto que não vale a pena, deixo claro aqui, tá? Se ele continuar ganhando a mesma coisa que ele ganhava, a pedido do Diniz, eu até tenho a esperança que ele possa desempenhar um bom papel de segundo volante ali, camisa 8, e ajudar o nosso clube. Agora, se tiver a questão de aumento salarial, que, repito, segundo a minha apuração, não tem, não é essa a exigência, tá? Ou algum outro tipo de pedido aí do staff dele, que é o pai dele que gerencia a carreira dele, deixa o Natan seguir a vidinha dele em outro lugar e o Fluminense que vá no mercado em busca de um outro camisa 8 que consiga entregar mais do que o Natan nos entregou em 2022, tá bom? Qualquer novidade sobre isso, eu volto aqui no próximo vídeo. Tá legal, galera? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não deixou teu likezinho, puder deixar agora e se inscrever no canal, você ajuda bastante, tá bom? Fique com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores.